Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre romantismo hoje, né? Nós vimos as características gerais do romantismo, a questão da subjetividade, do idealismo, né? Da responsabilidade com o próximo, né? Vimos também que a primeira geração é uma geração pós-independência do Brasil, né? Cujos autores mais importantes eram Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias, e que botava em primeiro lugar a questão do nacionalismo, patriotismo, ufanismo, né, e tinha no índio o seu herói, né, o seu símbolo de brasilidade. Né? Após a independência do Brasil, houve a necessidade de exaltar as características tipicamente brasileiras, né, de construir uma identidade nacional. A segunda geração, ela já tem uma característica de maior subjetividade, de emotividade exagerada, né? Apesar de que eu costumo dizer que o romântico, por si só, ele é um exagerado, é aquele que leva tudo até as últimas consequências, né? E quais são as características que vão ser mais desenvolvidas na segunda geração? Platonismo amoroso, né? A idealização da mulher, a questão da falta de acesso a essa mulher, o que gera uma poesia atormentada, né? Como o Ideias Íntimas de Álvares de Azevedo, em que essa mulher é inacessível, essa mulher ela só é possível através do sonho. Aí entra uma característica muito utilizada na segunda geração, que é o escapismo, né? E aí a gente pode ter escapismo através do sonho, fuga para lugares inacessíveis, e até mesmo a volta à infância e à morte. Né? Nós observamos em vários poemas, principalmente da segunda geração, a questão do escapismo. Já na terceira geração, a gente já está quase na transição para o realismo, então a gente tem uma maior responsabilidade social, a gente tem um compromisso com a abolição dos escravos, principalmente na poesia do Castro Alves. A gente tem uma mulher mais acessível, a gente tem uma mulher mais próxima da realidade. E aí, hoje especificamente, eu queria falar de um autor que é o Fagundes Varela, né? Por que a gente acaba falando por último do Fagundes Varela? Porque ele é um autor que, apesar de ser classificado pela cátedra como pertencente à segunda geração, na verdade, ele possui característica das três gerações. Quando você lê a poesia, as poesias, né, do Fagundes Varela, você observa que ele tem, em alguns poemas, uma característica de nacionalismo, que é uma característica da primeira geração. Você tem idealização da mulher e escapismo, que é uma característica da segunda geração. E você tem em alguns poemas forte responsabilidade social, que é uma característica da terceira geração. Então, o nosso Fagundes Varela, ele é um autor que vai reunir todas essas características, vai desenvolver todas essas características que estiveram presentes ao longo das terceiras gerações. Né? E aí ele tem um poema bem interessante, né, que seria bom que vocês lessem, que é o Cântico do Calvário, né, em que ele expressa grande religiosidade, que é uma característica da segunda geração, e forte emotividade, sentimentalismo. E aí vamos prestar atenção no nome desse poema, que é Cântico do Calvário. Calvário se refere ao monte onde Cristo foi crucificado, né? E remete a todo sofrimento que Cristo passou caminhando para o monte, né? Todo a tristeza em torno desse episódio bíblico. E por que ele fala em Cântico do Calvário? Porque ele, enquanto poeta, estava passando por um calvário. Ele havia perdido seu primeiro filho, que era o Emiliano, né? Morreu com 3 meses de idade. O sofrimento dele era profundo, né? Então ele compara esse sofrimento ao sofrimento que Cristo havia passado indo para a crucificação. Então ele se sente crucificado também, ele se sente punido também, né?
Observem assim todas as figuras de linguagem que estão presentes nesse poema, né? A questão da apóstrofe, que é a exclamação, a questão da metáfora, quando ele diz que o filho eras na vida a pomba predileta, né? Ele compara o filho a uma pomba que parte para o céu, né? Parte para um lugar melhor. Então, assim, a aula de hoje é para falar um pouquinho sobre esse poeta, né, às vezes não tão explorado, que é o Fagundes Varela, aí. E nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho de outros poetas, como, por exemplo, o Junqueira Freire. Um beijo, pessoal, e tchau.